Infelizmente, estamos precisando de uma retroescavadeira para tirar a nossa querida Lusa do buraco, né? É uma pena. Precisamos. Agora, a Luzinha é muito triste, né? Ter que sobreviver dessas lendas. As lendas da Lusa já foram Denner, Enéas e outras. Agora virou trator, é chato. Eu acho, viu, Janca? Só pra gente falar agora um pouquinho do futebol, eu acho que até o Castanheiro, atual presidente, acho que ele tem boas ideias. Eu acho que o Fernando Marchiori, que foi campeão da Copa Paulista no passado, esse ano, ele mudou. Se você pegar as 15 rodadas, a Portuguesa teve 12 ou 13 escalações diferentes. Aí ele terminou com ter 3 zagueiros, e quando ele ganhou do Água Santa o jogo de volta, ele abandonou isso aí um pouco. Então, acho que faltou convicção um pouco para o treinador. Mas vejo ela no caminho certo, principalmente quando ela faz parceria São Paulo, Palmeiras e Santos, tentar aproveitar o jogador de um ou outro na Série D do Brasileiro. Não sei se você concorda. Não, eu concordo totalmente com você, e acho que a Portuguesa, o Castanheira, está fazendo um bom trabalho também no departamento de marketing, divulgando a Portuguesa está voltando a aparecer um pouco mais na mídia. Acho que isso é uma coisa super importante. Renegociou as dívidas trabalhistas, o que também é uma outra coisa importante, mas acho que o futebol da Portuguesa realmente deixou a desejar esse ano. Eu gosto do treinador, mas ele mudou muito a escalação. O argumento que ele estava usando é que a Portuguesa não estava aguentando jogar um dia sim, outro não, e que não tinha banco, que isso prejudicou muito, mas prejudicou os outros times também. E achei que o primeiro jogo com o Água Santa no Canindé, a Portuguesa realmente entregou. Perdeu por 2-0, não jogou absolutamente nada, podia ter jogado muito mais. Segundo jogo, deu um sufoco no final, 2-1, acabou vencendo, né? Tirando a invencibilidade do Água Santa, mas não deu para se classificar. Então, mais um ano de A2. Vamos ver agora na Série D, né, do Brasileiro. Mas já é muito bom a Portuguesa, pelo menos, ter um calendário de 12 meses, né? Já, isso muda muito. E está de volta também ao futebol nacional, né? Porque antes era a Copa Paulista. Exato. Antes era a Copa Paulista, era uma desgraça. A verdade é que todos nós, né, de uma certa forma, torcemos para a Lusa, torcemos para a Portuguesa. Agora, não em relação ao futebol, mas em relação ao trator, eu vou deixar aqui a pergunta para encerrar o bloco, a mesma que eu comecei. Mas essa história do trator, será? Bola no Canto, a música do futebol. Um samba carioca e o juiz apitou um samba cheio de ginga cantado por Marcos Sacramento, um samba de Wilson Batista e Antônio de Almeida, e o juiz apitou. É uma crônica de um jogo de um flamenguista que vai e o seu time perde para o Botafogo e ele já fica preocupado que na segunda ele vai ser gozado do patrão que é vascaíno. Isso pode ser transportado para qualquer estado. Um corintiano que perde com o Palmeiras e vai ser gozado por um São Paulino. O Flamengo perdeu pro Botafogo. Amanhã vou trabalhar. Meu patrão é vascaíno e de mim vai zombar. Aquela brincadeira saudável que existia e hoje em dia está um pouquinho mais violenta no pós-rodada, principalmente nas segundas-feiras, né? E essa brincadeira é uma coisa que a gente precisa resgatar, porque é feito com bom humor e com respeito e com amizade, eu acho que não tem problema nenhum. Então vamos ouvir E o Juiz Apitou, de Wilson Batista, Antônio de Almeida, cantado por Marcos Sacramento. Manda ver, Ricardo. Foram 90 minutos que eu sofri como um louco até ficar rouco. Nandinho passa Zizinho, Zizinho serve a Pirilo, que preparou pra chutar. Aí o juiz apitou o tempo regulamentar, que azar. Par ou ímpar? Quem jogou mais? Zico ou Rivelino? Claro que é o Zico. Vem falar de reizinho do parque. Que reizinho é esse que toma um pé na bunda, sai sem nenhum título, sai chorando de lá e é reizinho? Ah, mas ele jogou no Corinthians. Ah, dá licença, o Zico foi muito mais jogador, muito mais campeão. E nos clubes, claro. O Rivelino deu a sorte de jogar com o Pelé. O Zico, sem jogar com o Pelé, ganhou porque ganhou. Então, o reizinho tá nu no Parque São Jorge. Eu voto no Zico disparado. Acho uma maldade essa comparação, porque são dois gênios espetaculares, entendeu? Escolher um e outro é difícil. Eu lembro dos dois jogando o torneio bicentenário, quando eles jogaram juntos, a seleção fazia partidas maravilhosas. Torneio bicentenário nos Estados Unidos, eles meteram 4-1 na Itália, acabaram com a Itália.
São dois gênios, assim, acho muito difícil, não consigo escolher entre Zico e Rivelino, desculpa, dessa vez eu fico no muro. Ô, PSDB do inferno, hein? Qual dos dois cobrava a melhor falta? Rivelino. Zico. Rivelino, também acho. Zico. Olha, vou dizer uma coisa, o Rivelino, segundo que o Ademar falou, não ganha nada, ele só ganhou o Mundial, né? E o Rivelino... Reizinho do parque, não deturpa, reizinho do parque. No parque, o Rivelino jogou num tempo em que o pior camisa 10 aqui de São Paulo era o de cá. Era o pior, só isso, entendeu? Então tinha o 10, era o Pedro Rocha no São Paulo, o 10 era o Pedro Rocha, era o Pelé no Santos, o Ademir no Palmeiras, o Rivelino no Corinthians, o de cá era o pior, pra você ver o nível. Então o Corinthians pegou time, o Rivelino pegou Corinthians horrorosos e carregou o Corinthians nas costas durante 8, 9 anos, vocês me desmintem aí se eu estiver falando alguma coisa. Carregando nas costas com quantos? Foi pro Fluminense e arrebentou. Eu acho que é uma briga boa, mas que o Rivelino jogou mais. Eu acho que esse arrebentou no Fluminense é relativo, porque ele ganhou 2 cariocas, né? Não chega a se arrebentar. No Brasileirão ele perdeu pro Corinthians, que não tinha Rivelino. Não, eu acho que a minha opinião é que os dois são craques. Eu acompanhei até um pouco mais o Zico, né, do que o Rivelino, mas eu acho que os dois são craques. Eu acho que o Zico, ele teve uma vantagem de estar num centro onde a mídia foi muito favorável a falar do Zico. Acho que o Rivelino pegou uma outra época, mas agora falar que o Rivelino não jogou nada, como o Ademar falou, quem jogou foi falei ele. Isso não falei. É que eu, ao contrário de vocês pipoqueiros, eu respondo a pergunta, que os dois são craques, que os dois são gênios, que os dois são de seleção brasileira. Isso aí é óbvio, Só que vocês estão fugindo da pergunta que são pipoqueiro. Quem jogou mais, um ou outro? Eu falei de Zico, vocês não falaram nada. A pergunta tinha que ser... Você falou Zico, eu falo Rivelino. Então tá bom, então responde a pergunta só, não faz que nem o Tutu. Ai, eu não sei se eu gosto de morena, não, no caso dele não sei se eu gosto de repolho ou alface. Eu não sei qual é melhor. Responde a pergunta. Bom, pra gente encerrar esse papo aqui, vamos para uma votação, né? Eu, Renatinho, sou Rivelino. Eu sou Rivelino. Eu sou Rivelino também. Não tem dúvida nenhuma que eu vou de Rivelino. Pô. Todas as minhas melhores memórias do futebol, quando eu paro para pensar, tenho Rivelino junto. É Copa de 70, meu primeiro jogo no Parque Antártica, meu primeiro jogo no Pacaembu, meu primeiro jogo no Morumbi. Todos tiveram gols do Rivelino. O Zico é um baita de um jogador também, craque, na mesma prateleira, mas Rivelino, canhotinho de ouro, o homem que inspirou Maradona, não tem porquê. Aqui não tem votação, aqui não tem para ou ímpar, aqui tem o seguinte: mas jogou no meu Corinthians, então eu voto no meu Corinthians. É Zico, só pegar o número de títulos, o que ele fez pelo time, ficou num time só, não tomou pé na bunda de time nenhum, foi campeão. É que não foi campeão da Copa do Mundo, problema da Copa do Mundo. Zico disparado. Eu vou sair do muro e vou de Zico também, entendeu? No elástico contra a folha seca, eu vou de Zico, pronto. Eu vou de Rivelino. Bom, acho que Rivelino ganhou disparado aqui. E mais uma vez, vai dormir com essa, Ademar? Olha, prefiro perder consciente do que ganhar inconsciente. A última volta do ponteiro. Eu queria aqui propor aos amigos uma homenagem mais do que merecida a um mestre de todos nós. Quase todos nós aqui tivemos o privilégio de ter trabalhado com ele, então eu queria... Aprendemos demais, esse franguinho nosso tem muito a cara dessa pessoa, então eu queria prestar uma homenagem e dedicar esse programa ao nosso mestre Michel Laurence, o francês, uma pessoa que entrava na redação e obrigava todos a criar. Falou, olha, a mim ou a todos vocês, talvez, ele tenha dito, olha, se você não tem uma ideia boa, pode ir embora, nem vou descontar, mas... E ele ficava obrigando todo mundo a criar. Eu queria que todos nós aqui que tiveram o privilégio de trabalhar com ele, dessem um depoimento a respeito do nosso querido francês, Michel Laurence. Como presidente da CESP, eu tive o prazer de homenagear, ligar para ele em vida. Quando eu fui dar o troféu, ele já tinha falecido. Porque eu não trabalhei com ele, mas, poxa, quem não conhece, quem é da nosso meio e não conhece a competência e o grande amigo que ele foi. Então eu tive o privilégio de ligar para ele e falar, olha, esse ano o troféu
todos os serviços prestados será para você, e ele ficou muito feliz. Mas, lamentavelmente, antes do final do ano ele faleceu e eu tive que entregar para o filho dele. Só queria falar que a CESP se rendeu também esse craque que foi o Michel. Eu trabalhei 2 anos com o Michel na Bandeirantes, um cara delicadíssimo no trato com as pessoas, mas dava seus esporros também, às vezes dava seus gritos. Mas muito mais gostoso que o trabalho também era, a gente ia muito ao jockey, eu aprendia Mário Sérgio, Eli e Michel, tomava muita cerveja, comia franguinho no jockey, o franguinho a passarinho do jockey era delicioso. E é um cara, o céu tá em festa, com o Michel, Eli e Mário Sérgio, eles estão nas corridas direto, podem ter certeza. Eu conheci o Michel nas páginas dos veículos de comunicação onde ele trabalhou. Cada texto melhor, um melhor que o outro. Assim, eu sinto não ter tido esse privilégio de ter trabalhado com ele. Tive pouco contato, trabalhei com o filho dele, o Bruno, mas o Michel, cada crônica dele na Placar, ou também acho que no Jornal da Tarde, era um ensinamento para a gente que queria ser jornalista, que queria tentar escrever bem. Se eu conseguisse escrever 10% do que ele escrevia, já seria um lucro. E não consegui até hoje. Então, assim, o Michel é inspiração para todos nós. Ótima lembrança, Malfi. Já eu nunca tive oportunidade de trabalhar com ele, mas ele almoçava, na época em que eu estava na Folha de São Paulo, ele almoçava num restaurante bem em frente ao Esporte Clube Pinheiros, na rua Tucumã, com Eli Coimbra, o Mário Sérgio de vez em quando aparecia por lá também. E aí eu lembro que eu cheguei para ele para pedir algumas dicas em relação a alguns textos. Ele foi muito gentil, porque ele deu um retorno, ele leu na semana seguinte, ele voltou, deu uns toques para mim, marcou comigo no restaurante, e foi realmente uma grande, honra ter tido esse contato com ele. Achei uma pessoa muito generosa, foi o que me marcou bastante nele, a generosidade, porque eu estava começando. Eu trabalhei com o Michel em vários lugares, assim, é uma figura sensacional, um baita de um jornalista. Naquela época se podia fumar em redação. Quando ele sentava naquela mesa, punha o cigarrinho do lado da boca, o óculos na ponta do nariz e começava a batucar na máquina, velho, ia sair uma poesia, ia sair algo espetacular. Realmente, o Michel era muito bom. Então, amigos, excelente lembrança. Michel, onde você estiver, uma salva de palmas para você. Realmente homenagem muito merecida para esse monstro da comunicação. Parabéns ao Janco e ao Arnaldo que chegaram no nosso time hoje. A semana que vem tem mais. Ficou bom, hein, galera? Até a semana que vem, hein? Um abraço. Tchau. Um abraço. Abração. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.